Oi, gente linda! Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, O Corvo, de James O'Barr. Um livro realmente incrível, um livro que vale muito a pena, um romance HQ, como eu havia prometido. Vai ser o último livro sendo comentado nesse mês de novembro. Não é livro do mês, eu não tinha planejado falar sobre esse livro, mas esse livro me fisgou de tal maneira que eu pensei, tenho que fazer um vídeo. E aqui vamos nós, né? O James O'Barr passou por uma experiência traumática nos anos 70, quando ele era adolescente. Acontece que ele tinha uma namorada, não fala o nome da namorada. Isso é fato real, tá, gente? Aconteceu com o autor, James O'Barr. Nos anos 70, na adolescência, ele tinha uma namoradinha e ele estava com problemas na carteira de habilitação, coisa que é muito séria nos Estados Unidos. Papéis que não estavam em ordem e tal. Ele não podia ser pego dirigindo. E aí ele chamou a namorada, ligou para ela dirigir para ele, marcaram um encontro e ela teria que dirigir para ele e no caminho, quando ela foi se encontrar com ele, ela foi atropelada por um motorista bêbado e morreu. E o resto da vida, o James O'Barr carregou uma culpa. Porque a gente é assim, né? A gente é assim, as coisas acontecem e a gente se culpa. E ele começou a se culpar, porque os papéis não estavam em dia, porque ele deveria ter ligado para ela num outro momento, porque não deveria ter marcado o encontro, porque ele se sentiu culpado pela morte dela. E criou essa metáfora. O corvo é uma metáfora. O que seria uma metáfora? Seria uma história totalmente figurada que se baseia num evento real. A história seria uma ilustração daquilo que realmente aconteceu, porque a história ela tá bem diferente aqui nesse livro. Esse livro é lindo, gente. Olha a encadernação. Capa dura. Infelizmente ele não numera as páginas, que eu achei, eu senti falta disso. Não numera as páginas. Ele é enorme. Mas é uma leitura que eu terminei em um dia. Eu li ele no feriado do dia 15 de novembro, em um dia. Porque é uma leitura que flui muito bem, né? Os desenhos, os traços são muito firmes. É o próprio James que ilustra. Eu fiz aqui algumas anotações, como sempre. Onde é que está? Está aqui. Da editora Darkside. A editora Darkside sempre caprichosa com as suas edições. Olha só o que que é isso. Não sei se dá para ver. Os traços muito bons do James. E o tradutor é o Érico Assis. Bom, numa tentativa de exorcizar tudo aquilo que aconteceu com ele, o James O'Barr cria então essa metáfora. Eles criam um personagem que é o Eric Draven. O Eric Draven, então, mais velho do que o James era quando aconteceu o fato real, né? O Eric Draven devia ter uns 22 anos, 23 anos, um rapaz, né? Morava com a sua namorada, sua noiva, que ele chama de Shelley. O nome é uma homenagem a Mary Shelley, autora de Frankenstein, que também teve uma vida trágica. E aí, os dois vivem uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Sabe aquele casal perfeito? Isso já é feito meio que para fisgar o leitor, né? É uma narrativa não linear, ou seja, é uma narrativa que fala do momento presente, quando as coisas estão acontecendo, e de repente ela vai para o passado, a fim de apresentar o cotidiano do Eric e da Shirley. E o leitor vai, digamos assim, sendo fisgado por aquele casal, porque eles são muito românticos, eles se amam demais e o amor deles é perfeito, etc, etc. E o Eric é assim um excelente vizinho, um bom rapaz. Os dois são gente boa. Isso já é feito meio que para quando a tragédia acontece, o leitor se sinta péssimo, né? Porque o objetivo aqui é realmente causar um impacto e o impacto é causado. Tanto que esse livro, ele apresenta diversos daquilo que as pessoas chamam de gatilhos. Eu tenho que ter um certo cuidado na hora de ler esse livro. Não é toda pessoa
que pode ler esse livro, né, Amanda? Amanda é a minha sobrinha, ela não pode ler esse livro. A Amanda tem que ficar longe desse livro. Por quê? Porque esse livro, ele causa um sofrimento emocional em um certo tipo de leitor, né? Porque ele é brutal, ele é terrível, né? E o fato do casal ser tão romântico, apaixonado, e depois acontece o que acontece, isso não é spoiler. Já nas primeiras páginas é mostrado o que vai acontecer com a Shelley. Já é dito que ela vai morrer, que Eric vai voltar. A princípio, a gente pensa que ele volta do mundo dos mortos, mas depois é mostrado que não é bem o mundo dos mortos. O Eric está num estado intermediário entre a vida e a morte. E aí ele retorna para se vingar da noiva que foi brutalmente assassinada, estuprada por 5 bandidos. Mas eu estou falando de bandidos, bandidos mesmo. Aqueles assim, sem o menor coração. Que são o Tintin, o Fanboy, o Top Dollar, o Tom Tom e o T-Bird. O T-Bird é o pior deles, é o mais brutal, é o mais terrível. Inclusive, o T-Bird foi o que deu o tiro na Shelley. Isso já é dito nos primeiros capítulos, já é dito que ela morre, que ele vai voltar, então é uma coisa que já é apresentada ao leitor, porque o teor desse livro é a vingança do Eric. Eric volta mudado, ele tem uma aparência estranha, ele tem uma pintura branca no rosto, ele tem um sorriso meio que de palhaço, assim, um sorriso vermelho, o cabelo todo debastadão. Eu vou mostrar para vocês. Ele retorna aqui, mais ou menos assim, né? E ele usa o codinome de O Corvo. O Corvo também foi um filme que quem vivenciou os anos 90 deve lembrar, porque esse filme também tem uma tragédia embutida, que foi a morte do Brandon Lee. O Brandon Lee representou, interpretou o Eric, o Corvo, e ele foi morto em cena, né? A bala que era para ser de mentirinha, a munição de mentirinha, foi substituída por munição de verdade. Foi um acidente, não foi proposital. E o Brandon perdeu a vida. Inclusive, ele perdeu a vida em cena. Essa cena foi gravada, mas depois eles conseguiram destruir essa cena. Anda por aí pela internet várias pseudo-cenas verdadeiras, mas a cena verdadeira foi destruída. E o Corvo é um filme que você encontra facilmente por aí. Eu não tive vontade de assistir, eu não tô digamos assim, eu não tô na vibe de assistir esse filme, nem sei por quê, porque geralmente eu quero assistir o filme. E nesse caso, eu gostei tanto do livro, que eu não quero que nada me tire do que tem sido o livro para mim. É um livro muito, muito, muito bem escrito. Já no início ele é bem escrito, que é quando nós temos ali um tal de Jones, que está catando lixo e coisas para vender porque ele é viciado em crack. E aí o corvo, já transmutado de corvo mesmo, salta sobre ele e eles têm um diálogo incrível assim, e ele obriga o Jones, porque o Jones é amigo desses bandidos, a entregar onde estão os bandidos. Ali a gente já fica sabendo quem são Tintin, Fanboy, Top Dollar, Tom Tom e T-Bird. Em uma das falas, o Jones implora pela própria vida, porque como o Eric já está morto, ele não pode morrer. Como é que uma pessoa que já está morta vai morrer? Então, faca atravessa seu corpo, ele é completamente invulnerável a socos, pontapés, tiros. E aí Jones implora pela vida e ele responde: Ora, senhor Jones, já o conto entre os mortos. São diálogos fantásticos, o livro te prende do começo ao fim. E vai mostrando aquela não linearidade que eu falei para vocês. Ele se vinga de um assassino e aí mostra um trecho do passado, quando ele vivia a sua intensa história de amor. Aí volta para o presente, o segundo assassino, e ele vai cuidando da vida. O primeiro a morrer é Tintin. Tintin é um dos mais terríveis assassinos que tem nesse livro. Para vocês terem uma noção, para testar uma arma que ele está comprando dos seus comparsas, ele mata uma senhora que está esperando o ônibus na parada, gratuitamente. A mulher perde a vida gratuitamente.
E o Corvo assiste isso. É mais um ponto para a vingança dele. O leitor fica horrorizado. Mas o Corvo não deixa barato. Ele, inclusive, adota o gatinho dessa senhora. Essa senhora tinha um gatinho e ele adota o gatinho. Ele lembra que a Shirley sempre quis um gatinho que ele chama de Gabriel e depois ele descobre que Gabriel é Gabriela, na verdade. Gabriel está grávida. E antes dele voltar para o verdadeiro mundo em que ele deveria estar, porque ele não deveria estar no mundo dos vivos, ele ainda consegue um lar para esse gatinho. Ele cuida de cada detalhe. O James Aubert é um autor detalhista, a gente percebe isso, tanto no texto quanto nos cuidados que se tem assim com as ilustrações, de mostrar cada detalhe, o cotidiano do casal, né? A vida toda urbana, a história se passa em Detroit, que ele chama de a capital do crime. Não sei se Detroit é tão criminosa assim, mas ele chama de a capital do crime. E depois ele vai se vingando de um por um. E eu achei a parte mais interessante é quando ele se vinga do penúltimo bandido, o Tonton. O Tonton é o único que demonstra arrependimento. Ele meio que cai em si. Ele percebe a dimensão do que ele fez, mas ele não pede perdão, porque ele sabe que não tem como ser perdoado de algo assim. O arrependimento dele é verdadeiro. Ele não está implorando pela vida, nem usando o arrependimento como um passaporte para a redenção. Ele está realmente arrependido. Ele admite e diz para ele: eu realmente só fiz merda. É assim que ele fala. E ele meio que cai em si, ele percebe o que fez, e com isso o Corvo diz para ele que não pode redimi-lo e diz: seus pecados são entre você e Deus. Mas ele dá um certo alívio, ele atenua a morte dele, ele dá a ele uma morte através da droga favorita do Tonton, que é morfina, uma superdosagem de morfina. Foi a parte que eu mais gostei. Eu também copiei um trechinho que eu gostei muito que diz assim: não reconhecemos nossas almas até elas sentirem dor. Para mim, isso é um fato. Enquanto eu não sentir algum tipo de dor física ou emocional, eu não me reconheço como vivo. Eu apenas. Não quer dizer que eu seja infeliz. Não sou feliz nem infeliz. Eu acompanho a manada. Onde a manada para, eu paro. Onde a manada segue, eu sigo. É quando eu conheço a dor que eu me reconheço vivo, que eu reconheço a minha alma. Eu, particularmente, concordo com esse pensamento. E, gente, lá pelas tantas, chega aquela cena que ninguém quer que chegue, mas que inevitavelmente chega, que é quando o casal é abordado, eles estão com um problema no carro, e os 5 bandidos frios e cruéis chegam, e o resto vocês já podem imaginar. É uma cena horrível, horrível mesmo. Eric implora que eles não façam nada, principalmente para Shirley, ganha um tiro na cabeça. Com isso, eles têm certeza que Eric está morto. O leitor também pensa isso. No primeiro momento, eu achei que Eric estivesse morto, né? E que ele teria voltado do mundo dos mortos, mas não é bem isso. Ele volta do mundo intermediário porque ele está em coma. O corpo dele ainda está numa vida meio que vegetativa. E ele consegue, de alguma forma, retomar o seu aspecto mais denso, porém não totalmente físico, porque ele é invulnerável, como eu disse, e ele volta para completar a sua vingança, deixando o mais frio dos assassinos por último, que é o T-Bird. Ali ele dá um trato especial ao T-Bird, e eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam. O autor também joga bastante com a poesia, ele de vez em quando apresenta trechos de músicas, poemas, então ele apresenta alguns poemas de Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Baudelaire, vários assim poetas de peso e com trabalhos de peso que são apresentados nesse livro junto com o texto dele, além de letras de música, inclusive do The Cure. É um livro completo. E bem no finalzinho, ele ainda fala sobre o corvo na mitologia. É apresentado um texto brilhante. Eu descobri que 100 mil anos atrás,
o corvo, num corpo feminino, então assim, uma deusa, já era venerado, que é uma das divindades mais antigas que foram encontradas pela história. Gente, quem quiser ler esse livro não vai se arrepender. Não vai se arrepender, isso eu prometo. Ele é um livro completo, perfeito. A capa dura, as ilustrações fantásticas e o que é mais importante, uma narrativa densa e que nos fisga. Não é um livro para todos, é um livro para alguns. Mas esses alguns, como eu, e você, né, Bibi? Nós nos entendemos, né, Bibi? Bibi é minha outra sobrinha, que ao contrário da outra, essa não tem gatilho nenhum. Ela vai lendo, rindo e comendo pipoca. Pessoas como nós amamos esses livros. Densos, tristes, mas que a gente consegue ler separando da realidade, senão a gente pira. Não queria que esse vídeo ficasse tão grande, gente linda. Um beijo para vocês, todos. Eu ainda tenho mais 2 videozinhos preparados para novembro, as leituras do mês e as comprinhas do mês, que eu mais uma vez passei dos limites. Gente, comprei demais, Black Friday, etc, promoções também, estive muito em sebo. Aqui teve a Feira do Livro, comprei demais. Meia culpa. E também retorno em dezembro com Duna, que eu tô mais próximo do final agora, e também com o livro do mês de dezembro, A História Secreta de Donna Tartt. Beijão no coração de todo mundo e uma excelente quinta-feira.